sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva
Olá, queridos irmãos, estamos aqui para iniciarmos mais um culto, mais um tempo de celebração, sempre com muita alegria, com gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele é em nossas vidas. Hoje, mais uma vez, usando aqui esse acessório, tão necessário nesses dias. Quero convidar você a reunir sua família para esse tempo de celebração. Hoje à noite teremos a alegria e o privilégio de receber o pastor Divaldo, agora membro da equipe pastoral da Igreja Nazareno Jardim Aurélia, que estará ministrando logo mais a palavra do Senhor. Você também verá o momento da posse do pastor Divaldo nesse domingo pela manhã, no nosso culto presencial na igreja, de maneira que fica aqui a minha palavra de boas-vindas ao pastor Divaldo, irmã Shirley, a Maria Eduarda, e dizer que nós temos grande alegria em tê-los conosco nessa jornada. Vamos orar para iniciar o nosso culto, nosso tempo de louvor, e eu desejo que você seja ricamente abençoada no Senhor. Quero citar um versículo nessa abertura de culto, considerando o retorno presencial domingo pela manhã. Tivemos um excelente culto, uma boa frequência, tivemos acho que aí umas 30 pessoas, não sei o certo, muito bom. E quero realmente louvar a Deus por aqueles que não vieram, mas que estão em seus lares e agora se unem conosco para celebrar. E o meu versículo é Salmo 103, versículos 1 e 2, que diz: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Essa é a minha expressão de gratidão ao Senhor no início desse culto. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por este momento, por esta oportunidade de nos unirmos, ó Deus, para celebrar a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Abençoa o teu povo, que teu Espírito tenha plena liberdade de ministrar ao coração de cada um de nós e que a tua palavra venha como flecha certeira a alcançar o mais profundo dos nossos corações, para levar-nos a ser conforme a imagem e a semelhança de Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Recebe o nosso louvor, que te apresentamos como ações de graças e expressões de coração grato ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos, iniciamos esse tempo de celebração. Amém. Deus abençoe, meu amado irmão. Vamos orar, vamos celebrar com uma alegria, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Tudo suportou, toda dor sofreu. E não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer, e morrido foi para nos sarar. Quantos foram sarados? Sangue puro, carmesim, derramou por mim. Vida nova, salvação, Ele nos deu. Seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou, e hoje livre
teu louvor. Eu amo a cruz do Calvário. Cante comigo. Tudo suportou, toda dor sofreu. Não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer. E movido foi para nos sarar. Sangue puro, carmesim, derramou por mim, por você. Derramou por mim. Vida nova, salvação. Ele nos deu. Cante. O seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou. E hoje livre sou para o teu louvor. Seu amor, seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou. E hoje livre sou para o teu louvor. Ele se fez maldito por nós. Veio a esse mundo como carne. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Quantos aqui amam a cruz? Quantos amam a cruz? Quantos amam o dono da cruz? Ele não está mais lá. A cruz está vazia. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Seu amor de Pai trouxe vida e paz. Seu perdão me libertou. E hoje livre sou.
Será que você pode aplaudir ao Rei dos Reis essa noite? O Evangelho de Cristo. E essas são as características indispensáveis na vida de qualquer ser humano e, sobretudo, naqueles que querem ser testemunha do Senhor Jesus. Não é pastor, não precisa ser pastor para necessitar desses atributos. Porque antes de sermos pastores, missionários, ou o que quer que seja, somos servos de Deus, testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, isso é o que somos, né? Essa é a essência do que somos, é testemunha do Senhor Jesus. Tanto é que quando o Senhor Jesus anuncia a promessa da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a gente sabe que foi no dia de Pentecostes, ele disse que era necessário sermos revestidos de poder para ser testemunha. Ele não disse que era para ser pastor, ele não disse que era para ser missionário, ele não disse, porque na verdade tudo isso somos quanto testemunha de Jesus. Quantas vezes você, sem nenhum cargo na igreja, já confortou alguém abatido, preocupado, angustiado, e você, numa conversa informal, mas consciente da alegria de servir a Cristo, você confortou aquele coração? Isso é pastoreio. Isso é pastoreio. Então, é para mim uma alegria muito grande poder receber pastor Edivaldo e sua família como servos de Deus e como parceiro nessa caminhada. Então, quero convidar você, igreja, a ficar de pé para orarmos a Deus com gratidão por termos esse privilégio de construirmos essa aliança com o pastor Edivaldo e sua família para servir a Deus. A partir de agora, pastor Edivaldo, juntamente comigo, pastor Almir, vai estar à disposição da igreja. Sei que você vai ter a oportunidade de conhecê-lo, né? Esse é um momento complicado, né? Mas o Senhor continua sendo o Senhor, nós continuamos sendo servos, testemunhas, e vamos viver o que nós fomos chamados para viver, que é essa aliança de amor em Cristo Jesus. Então, o pastor Edivaldo vai estar à disposição com qualquer um de nós, e você pode, precisando, recorrer ao seu serviço, tanto como a mim, pastor Almir. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de algumas particularidades deste momento. Mas eu quero que você estenda a sua mão para abençoar a vida dos nossos irmãos da família pastoral, o pastor Edivaldo. O pastor dele é Divaldo, viu o nome dele? Divaldo, não é Edivaldo, é Divaldo, né? E o final é diferente, né? Pocai, ok? Divaldo Silvio Pocai. Ok, vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças por esse momento tão especial, quando nós temos a alegria, ó Deus, de em teu nome receber o pastor Edivaldo e sua família, pedindo que sobre ele repouse o teu Espírito, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, conjuntamente, ó Deus, com sua família. Derrama a tua graça sobre a vida do teu servo, ó Deus, alegrando o seu coração, como sempre tem alegrado, ó Deus, para que ele continue com a mesma alegria, disposição, ó Deus, servindo ao Senhor naquilo para o que o Senhor o chamou, ó Deus, juntamente com sua família. Manchile, Maria Eduarda, ó Deus, que o Senhor abençoe suas vidas, para que, ó Deus, da alegria das tuas servas, ó Deus, enche o coração do teu servo também de alegria. Ó Deus, que nós como igreja, Senhor, sejamos um canal de bênção na vida do nosso irmão e de sua família, certo de que eles serão abençoadores nesta comunidade. Pai, em nome de Jesus, assiste nossos irmãos e assiste-nos a todos
nesse desafio. É com alegria, com ações de graças, ó Deus, por essa linda oportunidade que o Senhor nos dá de servirmos ao Senhor, ó Deus, abençoando este pequeno rebanho, Senhor, abençoando esta igreja que o Senhor plantou aqui neste lugar, deu-nos uma missão, e com a certeza de que o Senhor mesmo há de nos ajudar a cumpri-la com êxito. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu servo e sua família. Ó Deus, que a alegria do Senhor seja a sua força. Em nome de Jesus, nós oramos, damos boas-vindas, nos recebemos em teu nome, com ações de graças, porque quando o Senhor subiu ao céu, diz a tua palavra, o Senhor deu dons aos homens. Recebemos a vida do pastor Edivaldo e sua família nesta manhã como um dom vindo da parte de Deus para servir a essa comunidade. Assim oramos, ó Deus, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino,
Boa noite a todos, meu nome é Divaldo Pocai. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também ao Reverendo Lopes e à Junta de Oficiais dessa Igreja Nazareno, Jardim Aurélia, Campinas, por esta oportunidade, e sei que é um privilégio e uma responsabilidade também de estarmos juntos aí durante algum tempo, colaborando com as ministrações e com a vida dessa igreja. Creio que Deus há de nos abençoar. Essa é a nossa oração, o nosso desejo e a nossa gratidão também. Desde já nos colocamos à disposição também dos líderes e dos irmãos da igreja, para que naquilo que a gente possa colaborar, a gente o possa fazê-lo para abençoar-nos uns aos outros e para a glória de Deus. Amém? Hoje é uma noite de celebração de ceia e dentro de alguns momentos vamos fazê-lo, mas antes temos uma meditação para o seu coração daquilo que Deus também tem nos ministrado para nos abençoar e abençoar a todos. Amém? Quero antes orar, pedindo então a graça e o cuidado de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos, ó Deus, falando a respeito das coisas do Teu reino, e nós rogamos, Senhor, que o Seu Espírito vivifique esta palavra no coração de cada irmão, de cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, que a Tua graça, Senhor, faça a diferença sobre a vida de cada um deles. O Senhor, que é conhecedor das nossas necessidades, ministra, Senhor, então a nós, segundo a Tua boa vontade. Pai, oramos agradecidos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vivemos dias difíceis. A vida tem suas lutas. Até um livro escrito por um psiquiatra e irmão chamado Dr. White. Ele é um psiquiatra inglês e escreve livros no contexto cristão, e um deles se chama A Luta, que fala das lutas da nossa vida. E há etapas, alguns mais, outras menos difíceis, e de uma certa maneira algumas circunstâncias adversas que, como esta no momento, atinge quase que todo mundo. Ou seja, essa pandemia que trouxe algumas dificuldades e agravou outras que já existiam para toda a nossa população, né? Além disso, também temos nos últimos dias ouvido e sabido de alguns escândalos, né, no meio religioso, e que acabam afetando, né, de alguma maneira a espiritualidade ou a pseudo-espiritualidade até de alguns, no sentido de acharem que não vale a pena buscar a Deus, porque esta ou aquela pessoa se dizia assim e aparentemente não era bem aquilo que ela ensinava ou que ele pregava, né? Então, temos enfrentado essas coisas e essa luta, ela não é só uma luta, muitas vezes um debate religioso, mas ela é uma luta muitas vezes de um debate interior, né? No sentido de questionarmos realmente estas coisas e questionarmos esses acontecimentos, o porquê, e muitas vezes nos perguntamos, então, há algo que pode fazer a diferença? Há algo que possa ser um divisor de águas nesse debate, principalmente
interior da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. E cremos que sim, há algo que é esse divisor de águas, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a própria palavra já traz o significado, é a boa notícia de Deus, é a boa notícia ao mundo. Que boa notícia é esta? Que a graça de Deus veio a todos os homens. É isso que Paulo escreve a um dos seus filhos na fé, a Tito, que se tornou um pastor, e ele envia então a Creta, né, que é uma ilha ali na Ásia, e para que possa ajudar aquela comunidade que estava ali crescendo, florescendo naquele momento, né? Então, Paulo escrevendo a ele, se você quiser acompanhar o texto para nossa meditação nessa noite, se encontra na carta a Tito, no capítulo 2, no versos 11 até o 13, onde Paulo diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguns se perguntam, mas esse evangelho ainda funciona? Essa graça ainda funciona para as nossas vidas? Será que ela ainda tem o mesmo efeito do passado? Nós cremos que sim, irmãos, porque temos vivenciado isso. Eu, pessoalmente, tenho vivenciado desta graça e tenho visto essa graça fazer a diferença em tantas vidas, em tantos corações. O Evangelho de Jesus é não só o anunciar dessa graça, mas é o ajudar a levar as pessoas a experimentar desta graça de Deus. Conta-se uma história sobre o fundador do Exército da Salvação. O Exército da Salvação, ele é uma organização social que foi fundada em 1865, há quase 150 anos atrás, por um homem chamado William Booth, que era um pregador metodista, um pregador inglês, que vivia ali em Londres, e ele, vendo as misérias da cidade, que há 150 anos eram bem diferentes de hoje, ele sentiu no seu coração de criar algo que pudesse ajudar as pessoas a se alimentarem, até um lugar para descansar, tomar um banho, mas também, antes de sair dali, ela ouvisse a palavra de Deus. E ele criou esse órgão que chama-se Exército da Salvação. E diz a história que certo dia ele, caminhando ali nas ruas de Londres com um amigo seu, um empresário, e aquele empresário lhe disse: olha, William, eu acho que o seu evangelho não funciona muito bem, não. E ele falou: mas por que você pensa dessa maneira? Ele falou: você tem pregado, você tem alimentado, tem ensinado algumas pessoas, mas as ruas continuam cheias, William, né? E o William Booth não respondeu nada, eles continuaram a caminhar e chegaram até a fábrica daquele empresário. E então o William falou para aquele empresário, olha, era uma fábrica de sabão, e ele disse: olha, eu acho que o seu sabão não é bom, não. E o empresário falou: mas por que, William? Por que você pensa também dessa maneira? E ele falou: olha, a gente passou nas ruas aí, vimos tanta gente suja, né? Eu acho que o seu sabão não é bom, não. E aí aquele empresário sorriu e falou para ele: ô William, mas é claro, né? Essas pessoas que estão sujas, elas não usam o meu sabão, não usaram o meu sabão. E aí o William então também respondeu
aquele questionamento um pouco anterior do empresário. E ele disse, olha, o evangelho é bom, o problema é que muitas pessoas não estão usando ele adequadamente, né? Então, a graça de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. Nós, nesse trecho que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, ele traz alguns aspectos importantes dessa graça, né? Ele fala, primeiro, que essa graça ela é universal. Ele diz assim, ó, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que isso quer dizer? Que essa graça não é limitada, não é condicionada, a não ser você a crer e recebê-la. Mas não é condicionada a você fazer um curso, não é condicionada a você pagar por ela, não é condicionada a você fazer um sacrifício, nada disso. Ela é de graça. A graça de Deus, ela não é volúvel, ela não é, vamos dizer, algo frágil, mas ela é de graça para todos nós, né? Nesses dias em que vemos alguns escândalos, nós até cheguei a ouvir de alguém que disse, olha, se for para ir para o céu com essas pessoas aí que estão sendo acusadas de assassinato, de roubo, disso ou daquilo, de corrupção, eu nem quero ir com essas pessoas não, né? Mas, irmãos, se nós formos para o céu, nós vamos encontrar muitas pessoas, não sei se essas, mas muitas pessoas que cometeram pecados que às vezes nós não cometeríamos, mas que elas cometeram e que impactaram às vezes outras vidas de forma muito negativa, mas elas também estão abertas, elas estão também debaixo dessa oportunidade de receber a graça de Deus. Não estamos aqui questionando, justificando e nem absolvendo ninguém dessas acusações, né? E é claro também que a palavra de Deus fala para o cuidado da cauterização da consciência, de se brincar, de se usar o nome de Deus em vão, de usar para negócios escusos, a fim de que a nossa consciência não fique cauterizada, não crie uma casca em que nós não possamos mais perceber a graça de Deus, né? Esse é o grande perigo. Mas, de uma maneira geral, a graça de Deus ela está aberta a todas as pessoas que necessitam dela e que querem receber a graça de Deus sobre a nossa vida. Paulo diz que ela é salvadora. Salvadora do quê? Dos nossos pecados, dos nossos erros. O ser humano, ele traz intrinsecamente na sua vida, além de cometer os erros, ele traz o sentimento da culpa disso. Alguns dizem que a culpa é uma criação do judaísmo e do cristianismo, né, sobre os homens. Não, se você observa outras civilizações, mesmo antes do cristianismo, se oferecia às vezes até sacrifícios humanos e de crianças para aplacar, vamos dizer assim, a ira daqueles deuses que eles achavam que eram deuses, mas no sentido de que eles se sentiam culpados de não ter agradado, de ter feito algo errado e ter ofendido a Deus nesse fazer algo errado, nesse cometer algo que fosse contra alguém ou contra alguma coisa e que eles também pensavam estarem fazendo a algum Deus. Então eles tentavam de alguma forma compensar isso, pagar por isso e faziam-se coisas até absurdas para tentarem fazer isso. Mas a graça de Deus não. A graça de Deus não cobra nada. E ela vem e se manifesta na nossa vida quando a recebemos e ela nos limpa no sentido de que nos perdoa de
todos os nossos pecados. Ela nos faz como crianças, no sentido de naturalmente, novamente, termos uma saúde espiritual. Então a graça de Deus, ela é universal e ela é eficiente para perdoar, para limpar, para purificar, ao ponto de trazer à nossa vida uma paz, por piores que tenhamos errado e falhados nas várias circunstâncias da nossa vida. Ela tem esse efeito jurídico, vamos dizer, diante de Deus, de nos apresentar, como diz a palavra, livres e inculpáveis. Mas ela também tem um efeito positivo sobre a nossa vida. Paulo diz que, além de ela ser universal, ser eficiente em nos perdoar, ela nos ajuda. Ao escrever, ele diz que Tito devia ensinar sobre essa graça. Se a gente for olhar para o contexto, a gente vê que era mais do que simplesmente transmitir um conhecimento de um mandamento, de uma lei ou de algo. Não, era ajudar aqueles irmãos a absorver desta graça de Deus sobre as suas vidas, né? Porque ele diz que, absorvendo, eles estariam renunciando à concupiscência e podendo viver uma vida sóbria, justa e piamente. O que Paulo está dizendo com isso? Que há um efeito da graça sobre a nossa vida. Escrevendo a Timóteo, ele fala para que se tome cuidado com algumas coisas que têm até aparência de sabedoria, de disciplina, mas que não têm a capacidade de operar sobre a nossa concupiscência. O que é a concupiscência? Concupiscência é uma palavrinha que muitas vezes não é do nosso cotidiano, mas ela simplesmente quer dizer desejos desordenados. Porque tudo que Deus criou é bom. Os nossos desejos são bons, né? Ou seja, nós temos fome, isso é um desejo bom, no sentido de precisamos alimentar o corpo, beber água, precisamos retroalimentar aí nosso sangue e para que tudo funcione bem, nossos desejos de ter uma esposa, um esposo, nossos desejos de conquistar novas coisas, de progredir, tudo isso não tem nada errado com essas coisas. O problema é quando esses desejos estão desordenados. E quando nós experimentamos da graça de Deus, ela não é apenas um mandamento, não estamos apenas mudando de religião. Não, nós, pelo Espírito Santo de Deus, ele visita a nossa vida, nos capacitando com essa graça a que a gente possa vivenciar e superar esta concupiscência. Alguns hábitos pecaminosos, às vezes a gente consegue esquecer até, parece que nunca tivemos. Outros, às vezes você precisa ter um pouco mais de luta, um pouco mais de deixar que a graça vá criando, vamos dizer assim, na sua memória, no seu ser, um novo caminho, um novo paradigma para que você supere aquilo que estava desordenado na sua vida. E se assim o fizermos, se assim nos aplicarmos não a sacrifícios, ainda que a disciplina, como a oração, o jejum, vários aspectos da vida cristã, elas contribuem para a graça, mas elas não são a graça de Deus. Então, se a gente ficar só nessas coisas, sem a graça, não funciona muito. Mas elas nos ajudam, às vezes, a absorver dessa graça, a deixar o Espírito ministrar na nossa vida, e quando assim o faz, nós podemos dar os frutos, né, de viver essa vida santa, sóbria, piamente, que a palavra pia quer dizer santamente,
santamente não é simplesmente alguém ficar num determinado local e nunca fazer nada errado. Não, a palavra santificação, ela quer também dizer no sentido de pureza, de você estar saudável, você está puro, você está saudável. Então, quando a graça de Deus opera na nossa vida, ela nos ajuda a ordenar os desejos que estavam desordenados. E aí nós podemos viver uma vida com os nossos desejos, mas de uma maneira saudável sobre a nossa vida. Não é simplesmente uma religião, mas é uma nova vida em Cristo Jesus. Se você observa até a própria carta de Tito, Paulo trabalha um pouco esse conceito no sentido de que ele até envia Tito para lá, porque havia alguns judaizantes, alguns que pregavam que não, você aceitou Jesus, mas precisa ainda observar alguns ritos judaicos, tal, senão você está fora da lei e tal. E Paulo diz que escreve dizendo que alguns estão ensinando coisas ou rituais, né, que não fazem sentido em relação à graça de Deus. Mas o que é importante é nós captarmos, conectarmos. Se fosse hoje, Paulo diria, talvez, entrar na frequência da graça de Deus através do Espírito Santo, para que nós vivamos esta graça hoje, agora. Mais à frente, no verso 13, Paulo fala da bendita esperança. E nós vamos falar sobre ela um pouquinho, mas a graça de Deus não é só para eternidade, é para nós vivenciá-la também no nosso dia a dia, para experimentá-la no nosso hoje aqui, ou seja, vivermos debaixo da graça de Deus. No verso 13, sim, ele nos remete ainda a algo melhor, a bem-aventurada esperança, ou seja, uma nova dimensão que, pela graça, nós podemos crer e ter esta convicção. Porque se pensarmos um pouquinho, apenas um conhecimento intelectual não nos convenceria de que existirá novos céus e nova terra, de que Jesus há de voltar sobre as nuvens dos ares, que nós seremos eternos. São coisas que até do nosso conhecimento e da sabedoria humana até onde nós chegamos hoje, poderíamos dizer, não, isso é ilógico, né? Isso não faz muito sentido. Mas quando nós estamos, vamos assim, desfrutando da graça de Deus, isso toma um outro aspecto, ao ponto que Pedro chegou a falar disso como uma viva esperança, né? É algo que não somente estamos esperando, talvez aconteça ou não aconteça, não, mas é aquela esperança que temos a segurança de que aquilo realmente é uma verdade para as nossas vidas. Então a graça de Deus também, ela nos traz essa viva esperança de que há um novo céu, que há uma nova terra. Não que olhemos para a nossa vida aqui e dissemos, não, aqui a gente só tem que sofrer, aqui é só luta, mas haverá um novo céu, uma nova terra. Não, não. A graça de Deus nos ajuda aqui, mas ainda há algo melhor para nós na eternidade e que devemos procurar alcançá-la, então, no sentido de dependência da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é um fruto da nossa vida, que é implantado na nossa vida. E é ela que germina e que produz os frutos. Ela é uma semente, desculpa, usei o termo errado. Ela é uma semente que é implantada na nossa vida pelo Espírito Santo e ela germina e produz os frutos. Muitas vezes estamos querendo produzir os frutos sem a graça de Deus, né? Dr. Martin Lloyd Jones, que foi um grande pregador também inglês, ele disse assim que a vida cristã não é difícil de ser vivida. A vida cristã é impossível de ser vivida sem a graça de Deus. Com a graça de Deus
e ela nos capacita a vivenciar. Muitas vezes temos problemas na igreja ou problemas, às vezes até mesmo dentro de casa, que nós queremos cobrar algumas práticas cristãs de quem não é cristão. É claro que não estou dizendo aqui que não devemos ensinar, não devemos advertir, orientar e até mesmo limitar algumas coisas, mas fica muito difícil para quem não é cristão cumprir as coisas que Deus nos orienta, especialmente aquelas que estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus e com o próximo, no sentido de que amar a Deus. Você tem que amar a Deus. Puxa, é difícil amar a Deus sem a graça de Deus, porque nós não conhecemos a Deus, né? Se nós não nos for revelado pelo Espírito Santo, é algo que também não faz muito sentido. Amar o próximo, aí nós selecionamos, não, essa pessoa aqui é legal, é boa, essa me dá presente, essa aqui eu vou amar. Aquela pessoa ali não gosto, não vou com a cara dela, não me dou com ela. Como é que você ama uma pessoa dessa sem a graça de Deus? Não adianta eu dizer, né, não, você tem que amá-la. Sim, mas então eu preciso encontrar um caminho. Qual o caminho? O caminho é de que a graça de Deus nos ajuda a compreender, a ver aquela pessoa diferentemente, a ver não simplesmente com os nossos olhos, mas sobre a perspectiva que Deus tem da humanidade, a perspectiva que Deus tem das pessoas, e aí a graça então vai nos ajudando a amar a Deus e amar o próximo, e então vamos cumprindo os mandamentos de Deus sobre a nossa vida. Eu queria terminar lendo um artigo que foi escrito há muitos anos. Eu estava vendo essa semana, e é um artigo do Dr. Jorge de Barros, que é um pastor já idoso. Quase todo ano ele vem ao Brasil para ministrar aos pastores. Ele mora nos Estados Unidos, foi nosso editor, diretor de literatura lá por muitos e muitos anos. Ele é oriundo das ilhas de Cabo Verde, e ele traz nesse artigo um convite para nós. E esse artigo, apesar de fazer tanto tempo, ele foi escrito há 40 anos, foi publicado em setembro de 1980. Ele é muito atual, né? Não perdeu a sua validade, e é um convite à graça de Deus. Eu fiz alguma adaptação de palavras para ficar mais claro para a gente, mas é o artigo no seu original. É uma das experiências, talvez, que ele ali, as ilhas de Cabo Verde, ficam ali na costa da África, e é um território português, e ele teve lá muitas experiências como pastor, mas também como morador. E essa é possivelmente uma delas. E o artigo diz assim, que era uma das costas ali da praia, uma costa escarpada, e o mar estava muito bravio. Havia um pequeno barco em alto mar, em que os marinheiros atentos contavam as ondas. A experiência ensinara àqueles homens que havia uma única onda que deveriam aproveitar para chegarem à terra. Na areia da praia, familiares e amigos aguardavam a chegada daqueles pescadores. Olhos ansiosos balançavam com o barco tão vulnerável na fúria do mar. Os corações estavam alvoroçados e erguiam-se em prece para que houvesse êxito naquela manobra. De repente, uma voz de comando: agora! Remadas enérgicas surgiram no barco, e um leme seguro os levou até a praia. Eles chegaram
através da onda oportuna. Os homens estavam salvos. Hoje em dia, vivemos os dias mais tempestuosos da história do mundo. Ciclones ideológicos, tempestades materialistas e ondas promessas ocas sacodem a jangada do nosso dia a dia. Há um tom apocalíptico nos discursos do mundo, e o naufrágio de tantas vidas gerou até mesmo um descrédito quanto às promessas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você recebe um outro convite, Igreja do Nazareno, o convidando a conhecer a graça de Deus. Seria mais uma denominação religiosa apregoando sonhos lindos, mas irreais? Um outro grupo prometendo doses maciças de felicidade utópica? Não, são apenas amigos seus com a única mensagem que importa. Olhe à sua volta, conte as ondas, pegue a do amor salvador do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você, já em preparação para a nossa ceia. Se você preparou, como foi recomendado, aí tem o seu cálice, tem o seu pão aí ao seu lado. Se puder juntar os seus familiares para esse momento agora específico, é um momento simples, é um momento que não tem, vamos dizer, tanta sofisticação, mas é um momento muito importante e que traz um significado tremendo que Jesus instituiu justamente para que a gente lembrasse desse significado, do que isso simboliza, do que isso representa para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que aprendeu e recomenda que o façamos sempre. A igreja não tem, a igreja cristã, se não tem uma norma de quanto em quanto deve ser feito, a gente entende que devemos fazê-lo sempre, não tão perto para que não se torne uma coisa tão cotidiana e não também tão longe para que a gente esqueça. Então nós fazemos uma vez por mês, celebramos a ceia do Senhor nas nossas igrejas, né? Ela é aberta a todos aqueles que com verdadeiro arrependimento entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que você tenha feito isso agora ou vai fazer agora na nossa oração, se você o fizer, você está apto a ceiar e a participar desse simbolismo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se você chega ao Senhor Jesus com uma oração sincera de arrependimento, você está apto não só a participar da ceia, mas receber a presença do Espírito que capacita você com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, traga aí para perto de você o seu pão, o seu cálice. Nós vamos orar, abençoando agora esses elementos e colocando-os na mão do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim que ele recebeu isso do Senhor, nos entregou, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, abençoou, deu aos seus discípulos, eles comeram, e depois ele tomou o cálice e diz que esse cálice simboliza o sangue dele que seria derramado por nós. E Paulo então recomenda que não façamos isso de maneira displicente ou de qualquer maneira, mas façamos com reverência, com temor. E ele também recomenda: examine o homem a si mesmo, e então tome do pão. É interessante que ele não faz a recomendação para que a gente se examine e não tome. Não, ele fala: se examine, sonda o seu coração. Senhor, olha, eu acho que essa semana eu não fui bem. Ó Senhor, tem algo que está pesando. Então entregue ao Senhor nesse momento.
se precisa acertar com alguém ou restituir alguma coisa, coloque o compromisso no seu coração e tome da ceia do Senhor, participe da bênção do Senhor e então deixe que a graça de Deus o ajude a fazer as demais coisas. Amém? Oremos. Senhor Jesus, queremos nesse momento, Pai, agradecer pelo seu amor, agradecer pelo seu cuidado, agradecer pela sua muita misericórdia para conosco, Pai. E nesse momento que vamos tomar desses elementos, Pai, que simbolizam a sua presença entre nós, o seu sangue derramado na cruz, nós pedimos, sonda o nosso coração. Vê se há alguma coisa que estamos errando e capacita-nos então a consertarmos, a curar-nos, ó Senhor, pela Tua boa misericórdia, pela Tua graça sobre a nossa vida. Pai, vai ministrando nesse momento. Ministra o coração, Pai. Talvez haja alguns corações feridos, alguns corações machucados, Senhor, que nesse momento ela possa perdoar, possa dispensar o perdão, ou se ela sente que ofendeu, que machucou, que ela também possa, nesse momento, pedir o perdão e sentir-se perdoada pelo Senhor, Pai, porque o Senhor não brinca conosco, o Senhor não nos engana, e o Senhor tem dito que se confessarmos nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, Pai. Então, ministra agora, Senhor, a esta graça, ao coração, à mente, ao espírito de cada um dos teus servos, das tuas servas, Pai. Rogamos também, Senhor, que ao comermos desse pão, ao bebermos desse cálice, o Senhor esteja ministrando a nossa vida, renovando-nos no Senhor, Pai, renovando-nos para mais um dia, uma semana, um mês, ó Deus, mais um ano, para uma nova etapa da nossa vida, Pai. Possamos, ao refletirmos nesse momento, abrirmos o nosso coração para a dependência da Sua graça, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, ministrando a nossa vida, ministrando ao nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que vá curando, Senhor. Se há alguns que estão enfermos, literalmente, Senhor, também, meu Deus, o Senhor tem toda a autoridade sobre o nosso corpo para ministrar a cura, para ministrar a restauração nesse momento, Pai. Ó Deus, se há alguns que estão, ó Deus, com as suas emoções, ó Deus, desordenadas nesses dias, Pai, e isso tem trazido às vezes aflição, angústia, preocupação, Senhor, excessiva às vezes com o que há de acontecer com os nossos entes queridos, que há de acontecer com as nossas finanças, Pai. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para fazermos o nosso melhor, mas também, ó Deus, nos dê a Tua paz para descansarmos, que a melhor coisa é também apresentarmos ao Senhor e deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, porque o Senhor nos ama e a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de bem para nós, ó Deus, para dar um bom futuro a cada um de nós. Pai, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você tem aí o seu pão, né, pode tomá-lo nesse momento e nós vamos então agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu corpo, pelo pão que simboliza o seu corpo, que viveu entre nós e que sofreu as nossas dores, que sentiu os nossos sentimentos, Pai. E é por isso que a Tua palavra nos diz que hoje o Senhor pode nos socorrer perfeitamente, porque o Senhor não só tem o poder de fazê-lo, mas o Senhor nos entende, sabe o que nós passamos, Pai. E através do Espírito Santo, muitas vezes,
com gemidos inexprimíveis, intercede por nós e chega à tua presença. Pai, nesse momento, então, nós somos gratos pela sua vida e pelo seu corpo e tomamos com gratidão em nossos corações. Aleluia, Senhor. Diz a palavra que Jesus, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse aos seus discípulos que esse cálice significava o seu sangue que seria derramado para o perdão de todos os nossos pecados. E ao tomarmos desse cálice, então, nós não só estamos compactuando, afirmando que cremos nisso, mas estamos realmente deixando que a graça de Deus nos limpe, que a graça de Deus nos purifique, que a graça de Deus nos renove para uma nova etapa na nossa vida através da presença do seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos recomenda que tomemos com gratidão em nossos corações. Aleluia. Oremos novamente, agradecendo então ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, para mais uma semana que temos pela frente e que o Senhor nos capacite, que estejamos abertos, estejamos meditando na palavra, deixando que o Espírito Santo nos ministre, nos capacite a viver mais uma semana. E desafiemos-nos a nós mesmos a viver uma semana debaixo da poderosa mão do Senhor, a vivermos uma semana sob a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai bendito, agradecemos por esse dia, agradecemos por esta oportunidade, agradecemos, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos, pela vida de cada um desses ouvintes. Pai, sua palavra nos ensina e cremos nisso, que a vida de cada um deles, Pai, seja o menor, seja o maior, seja, ó Deus, o mais abastado, o menos abastado, seja, ó Deus, o que tem mais conhecimento, o que tem menos conhecimento. Cada uma dessas vidas é preciosíssima aos seus olhos, de maneira que o Senhor deu a sua vida na cruz, para que todos nós pudéssemos ter, ó Deus, a oportunidade de sermos perdoados e a oportunidade de desfrutarmos da presença do Teu Espírito Santo que ministra em nós a Tua graça. Pai, muito obrigado. E rogamos, Senhor, que cada um de nós possamos, ó Deus, experimentar, crescer na graça de tal maneira que vivenciemos a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã. Mais uma vez, rogamos que o Senhor esteja ministrando a mente, trazendo paz, direção, trazendo, ó Deus, equilíbrio sobre cada um de nós. Abençoa os nossos corpos, ó Deus, libertando de todo mal, de toda enfermidade, e nos dá, ó Deus, do seu Espírito Santo, para, através dele, vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, agradecemos pela vida dessa igreja, pela vida da sua igreja, neste local e espalhada por todo o mundo, Senhor. Agradecemos pelos líderes, agradecemos pela vida de cada irmão, Pai, e os abençoamos nesta noite. Ó Deus, que o amor do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor que é suficiente para toda a nossa necessidade, e a presença gloriosa, consoladora, confortadora e poderosa do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre.
Deus os abençoe. Uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei.